Olá, queridos, queridas. Nesse vídeo eu vou falar sobre o poema mais importante do João Cabral de Melo Neto, que é um autor pernambucano, né, que viveu no século passado, de 1920, né, até 1999. Esse ano, então, é o centenário do João Cabral de Melo Neto. E o poema mais importante dele é o Morte e Vida Severina, né? É um poema tal. Até é interessante ressaltar que é um poema, não é um livro, né? Muita gente acha que o Morte e Vida Severina é um livro. E aqui na capa já dá pra saber, né? Pelo menos essa versão que eu tenho, né? Essa edição, já dá pra gente sacar muito bem que tipo de poema que é esse, né? Morte e Vida Severina e outros poemas para vozes, né? Tá escrito aqui. Por que poemas para vozes? Porque além de muitas vezes os poemas serem feitos para serem declamados mesmo, nesse caso é uma espécie de uma história, né? Na verdade é um alto de Natal, né? Nordestino, assim que o João Cabral de Melo Neto define. Então é um poema feito para ser falado mesmo. Ele tem um apelo rítmico muito forte, né? Tem métricas tipicamente populares. E essa é a primeira coisa que a gente tem para falar desse poema. Ele é um alto, né? O que é um alto? O alto é uma peça de teatro, né? Um gênero dramático, um tipo de texto do gênero dramático, que vai ser muito comum durante a Idade Média. E tem, em tese, né, um fundo moral. Né? O alto sempre vai ter uma estrutura de bem e mal, uma briga entre o bem e o mal, e vai ter um final moralizante. Né? O alto mais famoso que a gente conhece, sempre comenta, é o Alto da Barca do Inferno, né? No qual o Gil Vicente descreve uma cena pós-morte em que as pessoas ou pegam uma barca para ir para o céu, uma barca para ir para o inferno, de acordo com a vida que tiveram, né? Então esse é um alto de Natal nordestino, né? Então essa história vai se desenrolar como uma história natalina, né? E qual que é a história basicamente, né? Morte e Vida Severina, pelo título, já dá pra gente perceber, né, que o termo severina caracteriza morte e vida, né? Então é uma morte severina e uma vida severina. Como vai ser a morte e a vida dessas pessoas, né, que são severinas? Interessante reparar que severino é um termo que vai ser um substantivo próprio, escrito com letra maiúscula, designa uma pessoa especificamente, né? Um indivíduo. E aí quando ele transforma o severino em adjetivo, né, morte e vida severina, fica bastante óbvio que ele está criando uma ideia, o João Cabral de Melo Neto, de massificação em torno desse nome severino. Ele usa esse nome como uma espécie de termo que vai designar pessoas que vivem numa determinada região, que é o sertão, e que vão passar inúmeros problemas, né, tal. Esse é um tema que vai aparecer na literatura brasileira, sobretudo a partir dos sertões, né, que vai falar de Canudos na virada do século XIX para o XX, publicado pelo Euclides da Cunha em 1902, né? E depois a gente vai pegar essa tradição, ela vai ser forte no Brasil, né? Vai ter o Vidas Secas, o Graciliano Ramos, vai ter a Raquel de Queiroz no Nordeste também, né? Depois, né, contemporâneo do João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, falando de um sertão mais no sul, né, mais na região do norte de Minas. Então, essa temática do sertanejo, da fome, da pobreza, ela vai ser muito abordada aqui, e ele já vai chamar isso de vida severina, né? É uma morte severina e a vida severina. E basicamente o que está acontecendo é que esse severino, que é um severino lavrador, porque tem vários severinos ao longo da história, né? Todos são severinos na verdade, iguais na mesma miséria. Esse é o severino lavrador. Então eu vou ler a primeira parte. O poema é organizado em inúmeras partes, né? Até anotei por parte aqui, ó. São 18 partes, né? O poema é dividido em 18 partes. É um poema, como eu disse, dramático, né? Um poema feito para ser interpretado. Poema para voz, né? Então é basicamente uma peça de teatro, dividida em 18 atos, assim, né? Que é como a gente divide em geral o texto dramático. Então eu vou ler a primeira parte, que é a parte em que o Severino se apresenta, né, para o leitor. Então, primeira parte do Morte e Vida Severina. Alto de Natal pernambucano, né? 1954-55 a data. Então vamos lá, primeira parte então, retirante explica ao leitor quem é e aqui vai. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos que é santo de Romaria, dera então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria, do finado Zacaria. Mas isso ainda diz pouco a muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem fala? Ora, vossas senhorias,
Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, de Mites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos de afinados Zacarias. Vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia, somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que acusta que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade, até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na vida, a de abrandar estas pedras suando-se muito em cima, a de tentar despertar terra sempre mais extinta, a de querer arrancar algum roçado da cinza, mas para que vos, eita, desculpa gente, mas para que me conheçam, melhor vossas senhorias e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o severino que vossa presença emigra. Então essa primeira parte é super interessante porque ele tenta se individualizar. Sou o Severino da Serra da Costela, eu sou o Severino do finado Zacarias, mas no fim das contas a única maneira que ele tem de se definir que é esse Severino que em vossa presença emigra, né? Eu sou essa pessoa que está aqui na sua frente, porque há muitos outros que são iguais em tudo na vida, né? Mesma morte que se morre, de velhice antes dos 30, né? De emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Então essa vai ser atuada no Morte e Vida Severina, né? Revelar a realidade de pessoas que simplesmente vão passar por bastante sofrimento e muitas questões em torno da miséria, né? Da seca e da fome. Então eu vou começar a fazer um resumo da viagem do Severino, né? O Severino está imigrando e ele está seguindo o rio Capibaribe. Ele sai do interior do sertão pernambucano, né? O Capibaribe, ele tem a sua foz na cidade do Recife, né? Onde ele finalmente cai no mar. Então a ideia é sair do sertão e ir rumo ao mar, né? E o Severino então começa a sua viagem, né? Na primeira parte, como eu já disse, ele se apresenta, né? Que ele é o Severino, né? E logo em seguida ele encontra uns irmãos das almas, né? Logo no segundo ato ele encontra os irmãos das almas. Desculpa se está fazendo muito barulho, gente. Minha rua é super movimentada e, enfim, vai acabar acontecendo de a gente ouvir vários carros passando, como uma moto fazendo barulho aí agora. Enfim, os irmãos das almas então estão carregando, né, um defunto. Eles estão levando o defunto para ser enterrado. E aí o Severino pergunta, né, quem que é esse? Eles falam, é o Severino Lavrador, né, tal. Ele vivia numa terrinha qualquer lá, tal, e ele acabou sendo assassinado, né? Ele até fala as aves balas, elas voam, né? E ele é assassinado por uma questão de terra, que vai ser muito comum, né? Em geral, o sertão é bastante ocupado por latifúndios, né? E há muitas pessoas, né, muito ricas, coronéis, que vão dominar a região e muitas vezes vão acabar, né? O Graciliano Ramos tem história, né? O São Bernardo conta a história do Paulo Honório, que está ampliando suas terras de uma maneira violenta, né? Então é um cara que foi morto por conta dessa briga de terra e ele até fala que ele tinha uma terrinha muito pequena, que não produzia nada, cheia de pedra e tal, mas mesmo assim ele morreu. Porque quando as aves balas se espalham mais, elas ganham mais espaço, elas podem andar mais ainda, né? Então a ideia é que o cara vá ampliando o território dele de acordo com o poder bélico que ele tem, né? E de acordo com também a leniência, a autorização das autoridades, né? Enfim, eles falam inclusive que mais sorte tem aquele Severino defunto que está sendo carregado ali, né? Porque ele não vai mais passar miséria, né, gente? Ele não vai passar mais dificuldade, né? E aí ele segue o caminho dele, faz uma metáfora no terceiro, né? Na terceira parte ele faz uma metáfora que é uma ladainha, como se fosse um rosário, né? Aquele de rezar um terço, né? Então ele vai, pega uma cidade, pega outra e ele vai andando, né? Na quarta parte ele escuta um barulho, acha que é uma festa e na hora que ele chega lá perto é um velório. Porque a morte é muito presente no sertão, né? Então quando ele sai, ele já sai fugindo da morte. Encontra pessoas carregando um defunto. Houve um barulho de uma festa, é um velório, né? E ele chega lá nesse velório, e tem uma parte legal nesse velório, né? Que é um defunto que chama Severino também, né? Então já tem dois defuntos aqui que são severinos. E ele fala, né? Que
é uma parte muito legal. Dize o que levas, somente coisas de não, fome, sede e privação, né? O que esse defunto leva na vida? Somente coisas de não, só negações. Fome, a negação da comida, sede, a negação da água, privação, a negação de qualquer outra coisa, né? Severino então segue seu caminho depois do velório e aí ele fica cansado, tenta procurar um emprego, encontra uma mulher e tal e pergunta para ela qual é o emprego que tem ali. Ele é vaqueiro, ele sabe ser agricultor, ele sabe mexer com usina, mas ali não tem nenhum emprego, né? Não tem gado, o gado todo morreu e tal, não tem lavoura por conta da seca. As usinas substituem os engenhos de cana, né? As usinas automatizadas, e ele não tem nenhum trabalho. A moça fala que o trabalho que existe ali, que é o trabalho dela, é ser rezadeira, rezar para os defuntos, né? Então a morte novamente se apresenta quando ele tenta procurar emprego. Já logo na sétima parte, ele entra na zona da mata, encontra água, né? E ele fica bastante animado de ver a natureza, né? Mais verde, né? Mais viva do que no sertão, que havia uma seca grande. Só que nessa região é uma plantação de cana-de-açúcar, um latifúndio, e tem já uma usina de cana ali. Enfim, basicamente o que tem ali é também a desigualdade, né? Ele não vai encontrar, né, um lugar, né, interessante, mesmo nessa zona da mata que tem mais água, né? E aí ele encontra um outro velório, né, que tem muitos defuntos, né, ao longo da história. Como eu disse, né, a morte é muito mais presente do que a vida. E aí tem uma parte que é das mais famosas de todas, né, que acompanhando esse defunto, esse velório, né, as pessoas estão cantando uma música, né, e tem um refrão que fala, né, essa cova pequena, bem medida, é o pedaço de terra que você vai ter na vida, né, é a parte que te cabe desse latifúndio, né, o único momento em que o Severino vai ter uma terra, quando ele vê esse defunto, é a terra que vai caber ele deitado, morto, né, a parte que te cabe deste latifúndio todo é a sua cova, né? E é bem pesado nessa parte com relação à desvalorização do trabalho, o sofrimento que essas pessoas eram expostas, né? Continuando então, ele segue a viagem dele, né, rumo ao Recife. Então ele já encontrou vários velórios, mortes, né, coisas de não, privações, e ele acaba chegando, né, no Recife, né, no Capibaribe. E quando ele chega, ele encosta num cemitério e escuta uma conversa de dois coveiros, né, que é muito comum. O Hamlet do Shakespeare começa com dois coveiros conversando, né? E aí quando eles, e o coveiro, morte novamente, né? A morte ela é muito presente, né? E quando ele encontra esses dois coveiros, eles falam sobre a morte e tal, e eles estão dividindo a cidade do Recife pelos cemitérios e pelas classes sociais. E aí eles falam, né, dos cemitérios que são as avenidas, né, que é a parte dos ricos, e morrem poucas pessoas nesse cemitério. Eles querem ser transferidos para o cemitério dos ricos, porque vão ter menos trabalho. Depois tem o cemitério dos funcionários, em que morre bastante gente. E aí tem a Casa Amarela, né, que é uma parada de ônibus, eles falam, né? Assim, como se fosse um ponto de ônibus central de uma cidade grande. Toda hora tá chegando ônibus, toda hora tá chegando ônibus, né? Porque toda hora tá chegando defunto, porque os pobres morrem muito de miséria, né? Então eles fazem uma análise com relação novamente à morte, né? Assim, os ricos morrem pouco e eles querem trabalhar no cemitério dos ricos e não dos pobres. E eles começam a reclamar muito dos severinos que vêm do sertão para morrer na cidade, né? Então eles vêm e vão viver aquela vida de pobreza, aquela vida de sujeira. E aí eles falam, por que os severinos não se matam, né? Porque se eles se matassem ou morressem lá no sertão, eles facilitariam o trabalho dos coveiros. Então é uma desvalorização da vida total, né? Como naquela música Construção, do Chico Buarque, né? Em que o operário só é reparado quando ele cai na rua e atrapalha o trânsito, né? Nas três vezes morreu na contramão atrapalhando o tráfego, morreu na contramão atrapalhando o público, morreu na contramão atrapalhando o sábado. Então esses coveiros simplesmente percebem que essas pessoas só existem e vão ser notadas quando atrapalham a vida, né? Quando geram mais trabalho, a vida tem um valor nenhum. Ele pensa no suicídio, né? O Severino, e ele vai para a beira de um cais tal, se jogar de lá de cima, e ele encontra um seu José da Carpina, que é um cara que mora ali e tal, no mangue, né? Naquela região meio que embaixo da ponte, uma pessoa paupérrima. E ele começa a falar com o seu José da Carpina de todo o sofrimento que ele está passando e tal. E o seu José da Carpina traz uma mensagem de esperança, fala para ele que a vida tem jeito e tal. E logo na hora que eles estão conversando, chega a notícia de que nasceu o filho do seu José da Carpina, né? E aí é um alto de Natal nordestino, né, gente? Então, na hora da morte, na hora que ele tá pensando em se jogar lá de cima e se matar, aparece o seu José da Carpina
Perdão. Seu José da Carpina nasceu José Carpinteiro, né, gente? Chega a notícia de que o filho dele nasceu. E aí na morte o Severino encontra a vida. E aí toda a celebração daquele povo paupérrimo, né, assim, nesses capítulos as pessoas vão rezar e cantar pelo menino que nasceu, e aí aparecem pessoas dando presentes, que são espécies de reis magos, né? E toda a esperança é renovada, né? Por isso que é um alto de Natal nordestino. Interessante que eu falei no começo do vídeo, o alto ele é entre bem e mal, esse alto é entre vida e morte. E a lição moral é de que a vida vence a morte, a vida é bela, né? No meio daquela sujeira toda, com o Severino pensando em se suicidar, o nascimento de uma criança renova todas as esperanças, né? Então, por isso que é um alto de Natal nordestino. É um poema lindíssimo, né, gente? Eu li esse começo. Ele vai ter uma métrica muito nordestina, o João Cabral de Melo Neto, apesar de ser um homem que vai viver muito fora do Brasil, né? Um homem com uma formação acadêmica bastante interessante, ele vai conseguir emular muito bem essa questão da linguagem nordestina, né? E vai fazer uma bela homenagem da vida vencendo a morte no final do poema. Então eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês leiam e aproveitem o vídeo aí.